Era 26 de junho de 1982, um dia marcado por inquietação e esperança na humilde comunidade de Santarém, em Itapipoca, Ceará. Às 11 horas da manhã, Chagas Bezerra veio ao mundo, iluminando o dia que também era o aniversário de seu pai, Antônio. Para Maria das Mercês, sua mãe, aquele era um dia de tensão e fé. Durante o parto, ela orava em silêncio, cumprindo uma promessa feita a um santo. Se o filho nascesse com saúde, seu nome seria Francisco das Chagas. A chegada de Chagas foi como um presente inesperado, mas a realidade que o aguardava era dura. A família Bezerra vivia da agricultura, lutando diariamente para pôr comida na mesa. A casa, feita de tijolos crus e chão de barro, era um reflexo da simplicidade em que viviam. Chagas era o quarto filho de uma família numerosa, que mais tarde contaria com 13 irmãos, incluindo 10 mulheres e 3 homens. Apesar das dificuldades, sua mãe sempre dizia que ele tinha algo especial. Era inteligente, mas teimoso, desafiando desde cedo os limites impostos pela vida. Um episódio em particular marcou a infância de Chagas, deixando uma cicatriz que seria lembrada para sempre. Em um dia aparentemente comum, sua mãe pediu a um dos irmãos que fosse buscar ovos no galinheiro. Ansioso por ajudar e mostrar seu valor, Chagas insistiu em fazer a tarefa sozinho. O galinheiro ficava em um nível elevado e ele, sem medir o perigo, tentou descer para pegar os ovos. Foi então que o inesperado aconteceu. Um passo em falso fez perder o equilíbrio e ele caiu com força, batendo a cabeça em uma pedra do alicerce. O impacto foi assustador. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo grito desesperado de sua mãe ao vê-lo caído, com sangue escorrendo pela cabeça e manchando suas roupas. Maria das Mercês correu até ele, o coração apertado pela aflição. Sem acesso a médicos, ela lançou mão de remédios caseiros, limpando o ferimento com cuidado, enquanto orava para que o filho se recuperasse. Chagas sobreviveu à queda, mas aquela experiência o marcou profundamente. A cicatriz não era apenas física, era um símbolo da força que ele teria que carregar ao longo da vida, enfrentando os desafios de cabeça erguida, mesmo nas piores adversidades. Chagas Bezerra era um menino curioso, sempre atento aos movimentos do pai, Antônio, nos campos de Santarém e Itapipoca. Desde cedo acompanhava o pai em suas atividades, cortando madeira, limpando a roça ou carregando bananas. Queria aprender tudo, mas a determinação e a irritação de Chagas muitas vezes o colocavam em situações perigosas, segundo a mãe, Maria das Mercês. Ela dizia que ele era teimoso, sempre tentando ir além do que podia. Certa vez, enquanto trabalhava na roça ao lado do pai e do irmão mais velho, Jovildo, um grito cortou o silêncio. Antônio largou a enxada e correu, o coração disparado, imaginando o pior. Seria uma cobra? Um escorpião? Quando chegou ao local, viu Chagas caído, o rosto ensanguentado. O golpe de uma foice erguida por Jovildo para cortar mato acertara Chagas por acidente. A lâmina rasgou-lhe a pele e atingiu a pestana, deixando um corte profundo. Antônio, pálido de preocupação, pegou o filho nos braços e o levou para casa. Lá, Maria das Mercês entrou em desespero ao ver o estado do menino. Com poucos recursos e vivendo longe de qualquer assistência médica, ela recorreu a remédios caseiros, limpando o ferimento e rezando para que ele não perdesse a visão. O sangue parecia não parar, e o silêncio de Chagas, ainda em choque, deixava todos apreensivos. Após dias de cuidados, ele se recuperou, mas a cicatriz no rosto seria um lembrete permanente daquele dia. Apesar dos desafios, Chagas crescia com uma determinação única. Em 1993, aos 10 anos, ele começou a observar o pai em outra atividade, cortar cabelo. Antônio, que também era barbeiro, percebia o fascínio do filho e decidiu dar-lhe uma chance. "Quer aprender, Chagas?" perguntou, entregando-lhe a tesoura e permitindo que ele cortasse o cabelo de Jovildo. O resultado não foi dos melhores, mas ali nascia o sonho de Chagas, tornar-se barbeiro. Sem clientes para praticar, Chagas teve uma ideia inusitada. Ele começou a cortar as crinas dos jumentos da família, pretão e cacheado. Não parou por aí. Testava sua habilidade em tudo o que aparecia: gatos, cachorros, porcos, vacas e até galinhas. O que para ele era diversão, muitas vezes gerava problemas. Quando desviava os clientes do pai para treinar seus cortes, os resultados eram desastrosos. Cabelos desalinhados e barbas tortas tornaram-se motivo de repreensão em casa. Antônio precisava intervir, pedindo que o filho parasse antes que os clientes sumissem de vez. A infância de Chagas era dura. A família sobrevivia do trabalho no campo, da caça e das frutas que encontravam. Brinquedos eram um luxo inexistente,
E o amor, apesar de presente, era demonstrado com firmeza. Ele cresceu sem os confortos básicos, mas com uma determinação que parecia não ter limites. Mesmo em meio às dificuldades, Chagas encontrou na curiosidade e no esforço incansável a força para continuar. Ele não teve uma infância típica, mas essa trajetória de luta forjou a base de quem ele viria a se tornar. E assim, no interior de Santarém, começava a história de um menino que, apesar de tudo, nunca parou de sonhar. Chagas Bezerra crescia em Santarém, no interior de Itapipoca, cercado por sonhos e curiosidades. Desde pequeno, uma de suas paixões era o rádio. Segundo sua mãe, ele só conseguia dormir com o aparelho ligado, sintonizado em qualquer estação. Era um hábito que a deixava irritada, mas que também revelava a vontade de Chagas de se conectar com o mundo além da comunidade. Muitas vezes ela precisava esperar que ele adormecesse para desligar o rádio sem que ele percebesse. Com o tempo, o sonho de ser locutor começou a tomar forma. Ele imitava radialistas e fazia brincadeiras como se estivesse ao vivo. Ao mesmo tempo, Chagas era envolvido na vida da comunidade. Ainda jovem, foi convidado a ser coroinha e mais tarde catequista. Sempre curioso e ativo, dedicou anos a aprender e ensinar os valores do catolicismo. Mas ao entrar na adolescência, novas descobertas o afastaram desse caminho. Aos 14 anos, Chagas começou a buscar liberdade. Ele pedia ao pai permissão para sair com amigos e explorar os arredores. Apesar da resistência inicial, Antônio permitiu, mas impôs limites. Mesmo assim, Chagas testava essas fronteiras. Um dia, decidiu colocar um brinco na orelha, atitude que causou revolta em seu pai. Ou tira isso, ou sai desta casa. Foi a resposta severa de Antônio. O clima em casa piorou. Brigas constantes tomaram conta da família e a tensão aumentava a cada dia. Certo dia, o estopim aconteceu. Chagas precisava buscar uma cesta básica em uma localidade próxima, a 12 quilômetros de distância. Ele decidiu usar o jumento da família, cacheado, mas o pai foi contra. Eu preciso dele hoje. Não se atreva a usá-lo. Apesar dos avisos, Chagas insistiu. Quando o pai percebeu que ele havia desobedecido, o confronto foi inevitável. Antônio, tomado pela raiva, pegou uma enxada e partiu para cima do filho. Chagas, ágil e forte, conseguiu se defender, tomando a ferramenta das mãos do pai. Os dois se enfrentaram até que um dos irmãos interveio, separando-os. Após o conflito, Antônio tomou uma decisão drástica. Expulsou Chagas de casa. Humilhado e tomado pela raiva, ele saiu sem olhar para trás, indo morar temporariamente na casa de um tio. Depois, mudou-se para a propriedade de outra pessoa, onde cuidava do gado em troca de abrigo. Distante da família, Chagas começou a experimentar a liberdade pela qual tanto ansiava. Porém, essa nova vida trouxe perigos. Em uma noite no forró, enquanto dançava com uma prima, um homem de outra localidade tentou obrigá-la a dançar com ele. A situação escalou rapidamente. Chagas, tomado pela raiva, partiu para cima do homem, e os dois entraram em confronto. Facas foram sacadas, um hábito comum em brigas no interior. Por sorte, o dono do bar interveio antes que algo mais grave acontecesse, expulsando ambos do local. Mais tarde, já em outro momento de sua vida, Chagas aceitou um cigarro oferecido por seu tio sem saber o que realmente era. Era sua primeira experiência com algo mais forte. A sensação o deixou desconectado da realidade, adormecendo o resto da noite e adiando um possível novo confronto. Apesar das escolhas e desafios, a vida de Chagas continuava sendo um campo de batalha. Ele se dividia entre os impulsos da juventude e o desejo de construir algo maior, carregando consigo a força de alguém que enfrentava as tempestades sem olhar para trás. Alguns dias depois, Chagas Bezerra, ainda intrigado com o que havia experimentado na noite em que se sentiu estranho e sonolento, decidiu perguntar ao tio o que ele havia lhe dado. O tio revelou que era algo que muitos usavam para relaxar. Movido pela curiosidade, Chagas quis experimentar novamente, e assim o hábito começou. Sempre que se sentia sozinho ou enfrentava momentos de tensão, buscava essa fuga. Com o tempo, acabou chamando a atenção das pessoas ao seu redor, até que um dia seu patrão descobriu. Sem hesitar, o expulsou de casa, deixando Chagas mais uma vez perdido, sem ter para onde ir. Desesperado, Chagas procurou um amigo de trabalho em busca de conselhos. O homem mais experiente sugeriu que ele deveria recomeçar em outro lugar, longe dali. Foi então que Chagas teve uma ideia. Ligou para sua irmã, que morava em Fortaleza. Ele contou sobre sua situação difícil e ela, solidária, lhe deu uma luz. Disse que ele poderia ir para a capital, onde haveria mais oportunidades e um novo
recomeço. Apesar da esperança, Chagas sabia que a mudança seria um salto no escuro. Nunca havia saído de sua pequena comunidade e a cidade grande era um território completamente desconhecido. Determinando-se a mudar, Chagas chegou à Fortaleza. Lá foi recebido pela irmã, que morava na casa de sua sogra. Ele imaginou que teria liberdade, mas logo percebeu que a realidade seria diferente. Tudo tinha regras, horário para comer, dormir e até mesmo sair de casa. Ele se sentia preso, como se tivesse trocado uma gaiola por outra. Contudo, decidiu perseverar. Depois de algum tempo, conseguiu seu primeiro emprego em uma metalúrgica. Chagas via ali uma oportunidade de aprender algo novo, mas a jornada seria dura. Os dias eram longos e cheios de provações. Ele era constantemente testado, humilhado e colocado à prova, tanto em sua habilidade quanto em sua paciência. O pouco que recebia mal dava para se sustentar, mas ele sabia que desistir não era uma opção. Em meio à dificuldade, um soldador percebeu o esforço de Chagas e começou a ajudá-lo. Esse gesto fez toda a diferença. Sob a orientação do soldador, ele começou a aprender o ofício de moldar ferro e soldar, ganhando confiança a cada dia. Passaram-se 2 anos e Chagas, agora mais experiente, tomou uma decisão difícil: deixar a metalúrgica. Ele foi trabalhar como marceneiro em uma oficina próxima, onde as condições eram um pouco melhores. Apesar de ainda não receber um salário digno, ao menos tinha mais liberdade para organizar sua rotina. Nesse período, Chagas descobriu uma nova paixão: a capoeira. O esporte parecia preencher um vazio em sua vida, trazendo um equilíbrio entre corpo e mente. Ele começou a se dedicar, frequentando rodas de capoeira e treinando sempre que podia. A cada dia sentia-se mais confiante, tanto no esporte quanto em sua capacidade de se adaptar à vida na cidade grande. Aos poucos, a prática da capoeira abriu novos horizontes para Chagas. Ele fez amizades e começou a sentir que, apesar das adversidades, estava construindo algo importante. Fortaleza não era mais apenas um lugar estranho e ameaçador. Era o cenário de sua reinvenção, onde, mesmo em meio a dificuldades, ele começava a vislumbrar o homem que queria se tornar. Ao longo dos anos, a capoeira, que já era parte da vida de Chagas Bezerra desde a infância, continuava sendo uma paixão que preenchia os espaços vazios em sua alma. Foi através desse esporte que ele construiu amizades e começou a trilhar um novo caminho, acreditando que finalmente poderia encontrar paz. No entanto, com o passar do tempo, vieram não só oportunidades, mas também desafios e decepções. Algumas das pessoas ao seu redor que se diziam amigas mostraram-se traiçoeiras. Entre elas, a inveja e a falsidade geraram conflitos que marcaram profundamente a vida de Chagas. Dentre essas amizades, havia uma que parecia inabalável. Marcílio era mais que um amigo, era um irmão de coração, sempre presente. Onde Chagas estava, Marcílio também estava. Certo dia, porém, um conhecido que trabalhava como vigia de um prédio aproximou-se de Chagas com um ar enigmático e disse ter tido um sonho inquietante. No sonho, ele via Chagas enfrentando algo que parecia ser um animal feroz, grande como um urso, que o atacava violentamente. Chagas, cético, não deu importância à história e seguiu com sua vida, sem saber que aquele aviso talvez carregasse um prenúncio sombrio. Foi então que, inesperadamente, Chagas foi atacado de forma covarde. Um suposto amigo, movido por falsos rumores e intrigas, traiu sua confiança, gerando um conflito que deixou marcas profundas. A traição não só trouxe dor, mas também o despertou para sentimentos que ele não reconhecia em si mesmo, um ódio crescente e o desejo de revanche. Por dias e noites, esses sentimentos consumiam sua mente, e Chagas chegou a traçar planos de vingança, certo de que apenas isso lhe traria paz. No entanto, a vida tomou outro rumo. Um homem que conhecia parte de sua história o procurou, trazendo uma mensagem diferente. Ele o convidou para conversar sobre a Bíblia e conhecer a igreja que frequentava. Inicialmente resistente, Chagas cedeu à insistência e decidiu visitar o local. Nos primeiros encontros, sentiu algo diferente, uma paz que parecia acalmar a tempestade dentro de si. Foi assim que, no dia 21 de setembro de 2001, ele tomou a decisão que mudaria sua vida. Entregou seu coração a Deus, aceitando uma nova jornada de fé. Com essa decisão, Chagas mergulhou em um mundo completamente novo. Inspirado pelos pregadores e pelo pastor que admirava, ele começou a buscar conhecimento sobre a Bíblia. Queria aprender mais e, quem sabe, um dia também pregar. Sob a orientação do pastor, Chagas iniciou seu aprendizado. Foi batizado e logo começou a assumir responsabilidades dentro da igreja.
Porém, havia condições. Para crescer no ministério, ele precisaria casar. Determinado, encontrou alguém que acreditava ser sua alma gêmea e, em pouco tempo, decidiu casar-se. Aos 21 anos, no dia 22 de agosto de 2002, ele firmou esse compromisso, acreditando estar no caminho certo para se tornar um grande pregador. Chagas se dedicava ao ministério com entusiasmo, levando a mensagem da fé para sua família no interior e para a comunidade de Santarém, onde nasceu. Seu trabalho começou a dar frutos, e aos poucos sua família foi abraçando a nova fé que ele pregava. Contudo, nem todos aceitavam facilmente sua mensagem. Dentro de casa, enfrentava resistência, principalmente de seus pais, que não compreendiam o caminho que ele havia escolhido. Mas Chagas não desistia. Ele orava por sua família, pedindo a Deus que tocasse os corações deles, até que no dia 20 de novembro de 2003, sentiu que suas orações foram atendidas com o nascimento de seu primeiro filho, Israel Fidelis. Porém, a vida não era fácil. Em 2003, Chagas trabalhava na construção civil e depois como porteiro. Quando ficou desempregado, viu-se novamente perdido. Sem rumo, mudou-se para o bairro Janguru Sul, onde começou uma nova luta. Desempregado e com um filho pequeno, Chagas oferecia serviços na comunidade, cortando cabelos de graça para atrair clientes. Vendia tapiocas e fazia o que fosse necessário para sobreviver. Mesmo diante das dificuldades, ele encontrou forças para se reinventar. Aos poucos foi se dedicando à profissão de barbeiro, ao mesmo tempo em que continuava sua missão na igreja, ensinando e liderando. Entre momentos de incerteza e superação, Chagas viu sua vida se transformar, tornando-se exemplo de fé, resiliência e determinação. Chagas Bezerra sempre se dedicou à sua família e ao ministério, buscando equilíbrio entre as responsabilidades e seus sonhos. No entanto, sua mudança para um novo bairro trouxe desafios inesperados. Sem recursos próprios, morava de favor em um pequeno cômodo cedido por um primo, tão apertado que não havia espaço para exercer a profissão de barbeiro que havia herdado de seu pai. Determinado a construir um futuro, Chagas começou a cortar cabelos na rua, convidando vizinhos para cortes gratuitos. Apesar das dificuldades, ele dizia a todos que um dia seria o melhor barbeiro do bairro. Os dias se transformaram em anos de luta. Trabalhando de dia e construindo sua casa à noite, Chagas enfrentou um longo período de sacrifício. O terreno era alagadiço, o trabalho exaustivo, mas ele não desistiu. Após 6 anos, finalmente conseguiu terminar sua casa, que abrigava também sua barbearia. Em 2007, sua alegria foi renovada com o nascimento de sua filha, Emanuele Fidelis. Ela trouxe forças para Chagas continuar sua jornada, mesmo em meio às dificuldades financeiras e emocionais. Enquanto se dedicava à família e à igreja, ocupava papéis importantes no ministério, como presidente da mocidade, professor da escola dominical e, em 2008, foi consagrado a diácono e dirigente de uma igreja no bairro Pan-Americano. A liderança, no entanto, não o livrou de desafios. Enfrentava provações dentro da igreja, dificuldades para sustentar a família e um esgotamento emocional crescente. Após 2 anos como dirigente, decidiu se afastar da congregação para se dedicar à família e à construção de sua casa, que avançava lentamente. Em 2010, a casa finalmente estava pronta. Com um salão de barbearia anexado à residência e o orgulho de seu primeiro carro, um Fusca vermelho de 1979, Chagas começou a vislumbrar dias melhores. O carro, embora simples, era um símbolo de sua perseverança, e ele o usava para frequentar a igreja. Porém, a manutenção do veículo se tornou inviável e Chagas precisou vendê-lo, substituindo-o por uma moto. Nesse período, apesar das conquistas materiais, Chagas começou a enfraquecer na fé. Sentia-se desamparado por aqueles que antes confiava, o que o levou a se distanciar da igreja e a buscar novos horizontes. Para avançar na profissão, realizou seu primeiro curso profissionalizante em um projeto comunitário e incentivou sua esposa a fazer o mesmo. Mas as pressões do casamento começaram a pesar. A relação estava desgastada, marcada por desconfianças e acusações. Foi então que, durante o curso, Chagas conheceu novas pessoas que trouxeram momentos de distração e sedução. Envolveu-se com colegas de profissão, um erro que culminou em grande angústia e quase destruiu sua família. Em 2011, tomou uma decisão drástica. Separou-se e se mudou para Altamira, no Pará, buscando recomeçar. No entanto, a saudade da família e os apelos de seus filhos o fizeram voltar. Ele retornou com uma condição:
Se as velhas práticas voltassem, não permaneceria. Nos meses seguintes, Chagas arquitetou um plano silencioso. Decidiu preparar sua família para uma vida independente. Ensinou seu filho a profissão de barbeiro, ajudou sua esposa a se tornar uma profissional na área da beleza e continuou cuidando da filha. Em 2016, com o casamento irreparavelmente desgastado, Chagas tomou a decisão final de sair. Retirou a barbearia de dentro de casa e a transferiu para outro local, iniciando um projeto maior: ensinar garotos de rua a cortar cabelo. A partir dessa iniciativa, nasceu a Escola de Barbeiros SDM, fundada oficialmente em 11 de setembro de 2017. Com o sucesso da escola, Chagas abriu 3 unidades, mas diante da dificuldade de administrar todas, concentrou esforços em uma única sede na Avenida Deputado Paulino Rocha, em frente à Arena Castelão. Agora, com a família estabilizada, o filho gerenciando a barbearia, a esposa com seu próprio salão e a filha bem cuidada, Chagas encontrou um propósito renovado. Dedicou-se exclusivamente à formação de novos barbeiros, ensinando não apenas uma profissão, mas também valores que moldam vidas. Embora tivesse abandonado sua antiga casa e relacionamento, encontrou paz ao transformar seus erros e lutas em ensinamentos para os outros, vivendo uma nova fase focada em recomeços e inspiração. A vida de Chagas sempre foi marcada por lutas, conquistas e superação. Desde criança, aprendeu a valorizar cada pequena vitória, mesmo em meio às dificuldades. Ele jamais esquecerá a alegria de comprar sua primeira bicicleta com o fruto da terra, cultivando sementes como agricultor. Mas o sonho durou pouco. Ao dar a primeira volta, o garfo da bicicleta quebrou. Sem recursos ou acesso a uma oficina, Chagas precisou deixar o sonho para trás. Essa decepção seria apenas a primeira de muitas em sua trajetória. Ao completar 18 anos, outro golpe o atingiu. Seu sonho de servir ao exército foi frustrado quando foi reprovado. A tristeza tomou conta, mas mesmo assim, ele decidiu não desistir. Trabalhou em diversas profissões: soldador, marceneiro, porteiro, radialista, pedreiro, até encontrar sua verdadeira paixão na profissão de barbeiro, um ofício que havia aprendido com seu pai. Era mais que um trabalho, era a realização de um sonho de infância. Determinando-se a ir além, Chagas transformou o que parecia impossível em realidade. Ele não queria apenas cortar cabelos, queria ensinar a profissão a outros. Assim nasceu a Escola de Barbeiros SDM. Durante 6 anos formou mais de 3.500 alunos, mas os desafios não deram trégua. Enquanto lutava para administrar a escola e mantê-la funcionando, percebeu a necessidade de apoio. Foi então que conheceu Cássia Ferreira, uma aluna dedicada e cheia de ideias inovadoras. Cássia não apenas trouxe organização à escola, trouxe também renovação à vida de Chagas. Ambos estavam passando por períodos difíceis em suas vidas pessoais, com relacionamentos desgastados e muitas dúvidas. O que começou como uma parceria profissional foi aos poucos se transformando em algo mais profundo. No dia 18 de abril de 2019, Chagas percebeu que sua vida estava tomando um novo rumo. Sob a gestão de Cássia, a escola prosperou. Novos alunos chegavam, uma loja de produtos foi inaugurada e o futuro parecia promissor. Mas o sucesso trouxe também perseguições e desafios. Ex-parceiros de ambos começaram a interferir, causando ameaças e acusações. Apesar disso, Chagas e Cássia decidiram enfrentar tudo juntos. Em 2020, a felicidade foi abalada por uma tragédia. Cássia engravidou de gêmeas, mas perdeu as bebês aos 3 meses de gestação. A dor foi imensa, mas eles seguiram em frente. A situação se complicou ainda mais com a pandemia de Covid-19. A escola foi fechada por meses, trazendo dificuldades financeiras severas. Chagas, que antes ajudava tantas pessoas, agora precisava de ajuda. Determinado a superar mais essa prova, Chagas tomou decisões difíceis. Mudou a escola para outro local, mas a situação continuava crítica. Sem clientes e sem recursos, enfrentava dias sem refeição, consolando Cássia e prometendo que mais uma vez eles venceriam. Para mudar o cenário, vendeu uma casa em construção no bairro José Walter a um preço baixo, trocando parte do valor por uma moto. Vendeu a moto e investiu na reabertura de sua barbearia. Aos poucos, as coisas começaram a melhorar. Novos clientes surgiram, e Cássia, que agora também era esteticista, passou a trabalhar ao lado de Chagas. Depois de 2 anos de luta, eles superaram traumas e voltaram a viver com dignidade. A autoestima e a motivação de Chagas não só foram restauradas, mas também inspiraram outras pessoas. Em 5 de agosto de 2023, um marco.
Chagas comprou sua primeira Moto Zero, uma Bros 160. Pouco tempo depois, ajudou o filho de Cássia, que também enfrentava dificuldades, ao presenteá-lo com a moto, mudando sua trajetória. E no dia 25 de janeiro, mais uma conquista. A compra de uma Lander 250, simbolizando o renascimento de Chagas. Hoje ele olha para trás e vê que todas as dificuldades serviram para mostrar sua capacidade de superar qualquer obstáculo. Com cada tijolo da sua história, construiu não apenas uma vida, mas um legado de força e resiliência.